Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Uma das manifestações de Deus na nossa vida, irmão, que faz com que eu e você possamos estar juntos agora, eu aqui falando e você aí ouvindo, é a manifestação da graça de Deus na nossa vida. E quando a gente pensa na graça de Deus, irmão, é um amor com uma intensidade absurda. Quando Paulo chega a escrever em Efésios capítulo 2, o verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque, irmãos e irmãs, agir com graça em situações que exigem uma justiça, e a justiça às vezes leva à condenação, mas a graça tirar esse senso de justiça. Nós vivemos uma sociedade que trabalha muito com a questão meritória, não é merecer. Se a pessoa merecer, às vezes agimos assim nas nossas relações, pelo âmbito do merecimento. Se merecer, ou seja, se me agradar, se fazer o que eu quero, o que eu gosto. Mas quando pensamos na graça de Deus, é totalmente o contrário. Ele não nos ama porque a gente é bom, não. Mas é porque Deus é que é bom. E essa graça, meu irmão, é essa ponte que nos liga a Deus, apesar de toda a culpa que a gente possa ter. É uma ponte que é sustentada aí pelo amor de Deus na nossa vida, que é algo extraordinário. Não tem como, irmãos, eu ser impactado por essa graça maravilhosa de Deus na nossa vida. E um bom exemplo para isso é o filho pródigo. Ele ia esperando não ser tratado nem como filho, né? Mas quando ele chega lá, o pai corre, o pai beija, o pai dá festa, o pai dá roupa, o pai dá sandália. Não porque ele merecia, não. Ele merecia um castigo, justiça sobre ele. Ele desonrou o pai quando pediu herança. Mas quando ele volta, arrependido, está lá o pai. Amando ele da mesma maneira. E não, naquele momento ali, não jogando ele na cara, dando um castigo, mas apenas agindo com graça. E isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Quando a graça de Deus é manifestada na nossa vida, não custa nada para a gente. Quando nós, a Bíblia diz que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastado de Deus, e Deus através da sua graça. Paulo diz assim, porque Deus nos amou de tal maneira. João 3,16 diz da mesma maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o amor de Deus, que Deus prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós não temos como conquistar o amor de Deus, Deus já nos ama. O amor de Deus já é nosso. Porque quando Deus manifesta a graça dele sobre nossa vida, ele já é uma demonstração do amor dele por nós. Por isso nós podemos viver em liberdade diante de Deus. Por causa da graça dele sobre nós. Graça é um presente de Deus para nós, para mim e para você. Por isso, meu irmão, dê graças a Deus. Faça uma oração agradecendo a Deus por Ele te amar, mesmo quando você não merece. Quando eu sei que Deus me ama, mesmo quando eu não mereço. Isso me ensina a viver, meu irmão, minha irmã, na mesma perspectiva e oferecer graça para com os outros. É te tratar os outros não porque eles merecem, mas com graça e com amor, porque é assim que Deus faz para conosco. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.